Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Estou aqui dando uma lida na nossa lição de número 5, o avivamento na vida da igreja, né? E a palavra de Deus nos diz aqui o texto áureo: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Verdade prática: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Na nossa leitura em classe, eu quero me deter apenas nos primeiros 4 versículos, porque eu não vou ministrar a lição, mas eu quero fazer aqui uma introdução simplesmente da lição. Então eu vou convidar você a ler comigo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Falando aqui da descida do Espírito Santo. Então nós estamos falando nessa lição hoje sobre o avivamento na igreja. E nós vamos ver que o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos é o texto áureo do pentecostalismo mundial. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes marcou para sempre a história da igreja. Lá, se nós vamos lá no Velho Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 19, nós vamos ver que no Monte Sinai aconteceu a descida de Deus Pai na terra. Se nós vamos lá no livro de Lucas, no capítulo 2, nós vamos ver que em Belém de Judá aconteceu a descida do Deus Filho na terra. E nós vemos aqui no livro de Atos, no capítulo 2, que em Jerusalém aconteceu a descida do Espírito Santo à terra. Todas as grandes manifestações da Trindade divina na terra foram acompanhadas de grandes sinais. O Pentecostes era uma das grandes festas, ainda é hoje, das festas judaicas, celebradas 7 semanas após a Páscoa, e era chamada também de Festa das Primícias, ou Festa das Semanas. Nesta festa, os primeiros frutos da grande colheita anual eram oferecidos ao Senhor. E vemos aqui que, por ocasião da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, aconteceram aqui 4 grandes sinais. Primeiramente, como nós lemos na lição, um som vindo do céu. O primeiro sinal que acompanhou a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi um som vindo do céu. E o som é definido como um barulho, um fragor, um ruído realmente, algo que chama atenção. E com certeza esse som descido no dia de Pentecostes foi tão forte que chamou a atenção de todos os que estavam na casa, dos peregrinos que estavam ao redor, que tinham vindo aí das diversas nações, para a grande festa de Pentecostes. A descida do Senhor Deus lá no Monte Sinai também foi marcada por um forte, estremecedor som de buzina e trovões. O sonido da buzina era crescente, Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. Os crentes pentecostais, nós somos criticados muitas das vezes pelas pessoas, pelo mundo lá fora, por fazerem muito barulho, mas aí está a razão de nós, os crentes, fazermos barulho. Quando Deus se manifestou na Bíblia, na maioria das vezes ele o fez com grande poder, com barulho, com o som de trovões. Ora, se as pessoas lotam estádios para ver o seu time, para ouvirem músicas, shows, e fazem barulho e pulam, quanto mais nós, servos do Senhor Deus, lavados, remidos no sangue do Senhor Jesus, que nós temos motivos para louvar a Deus, motivos para glorificar a Deus em alto e bom som. As reuniões da igreja primitiva eram acompanhadas de manifestações espirituais tão barulhentas que a palavra de Deus relata para nós. Vai lá no livro de Atos, capítulo 4, 31, o lugar onde eles glorificavam, onde eles oravam, o lugar tremia. E nós? Muitas das vezes temos vergonha de adorar e glorificar o nosso Deus. E queremos receber as bênçãos do Senhor, queremos ouvir a voz do Senhor, queremos senti-lo, mas como?
se nós não fazemos isso realmente com força, com graça nas nossas vidas. Se o Espírito Santo de Deus desce sobre nós, tem que haver uma manifestação do seu poder nas nossas vidas. E a Bíblia vai falar que além do som vindo do céu, de repente veio do céu um som veemente, como um vento veemente e impetuoso. E aqui eu quero falar do vento, que é um segundo grande sinal que acompanhou a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Foi o vento impetuoso. Existe uma grande conexão entre o vento e o Espírito, né? A palavra hebraica para vento é ruá, né? E a palavra grega é pneuma, e são as mesmas aplicadas para a palavra vento e também para a palavra Espírito, né? O Espírito Santo não é um vento, sim, e nem o vento é o Espírito Santo. Porém, as características do vento nos ensinam verdades espirituais a respeito da obra do Espírito Santo. Porque o vento ele se move de diversas maneiras. O Espírito Santo também, ele se move de diversas maneiras na minha vida, na minha casa, na igreja. Ninguém consegue ver o vento, mas consegue sentir os efeitos do vento. Ninguém consegue ver o Espírito Santo, mas sente o Espírito Santo atuar na vida, sente o Espírito Santo atuar na vida da igreja, na vida pessoal, sente o seu Espírito Santo atuar no meio das nossas reuniões, no nosso culto de adoração ao Senhor. Nós temos que sentir a manifestação. As grandes manifestações de Deus nas Escrituras também foram acompanhadas por fortes ventos. Lá no livro de Êxodo 14, 21, o Senhor usou um vento forte oriental para abrir o Mar Vermelho e o povo poder passar a pé enxuto. Lá no livro de Números, capítulo 11, 31, o Senhor soprou um vento e trouxe provisão alimentar para o povo no deserto. Em João 3:8, Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, porque aquele que é nascido do Espírito é guiado também pelo Espírito Santo de Deus. Um som, de repente veio um som, né, como um vento veemente e impetuoso, e foram vistas por eles línguas. Foram vistas línguas. É o terceiro sinal que acompanhou a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, foram as línguas distribuídas. Chamadas também ali de glossolalia, essas línguas distribuídas entre os cristãos primitivos no dia de Pentecostes eram um sinal da parte de Deus para evidenciar o batismo do Espírito Santo. Falar em outras línguas é uma expressão verbal inspirada mediante a qual o Espírito do crente, né, e o Espírito Santo se unem em louvor e em adoração a Deus, ou profecia, quando há interpretação dessas línguas dadas pelo Espírito Santo. Se nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos 2, verso 6, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Pontos e Ásia e Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, juntos a Cirene, forasteiros romanos, cretenses, árabes, todos os temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? Todos os representantes daquelas quase 20 nações que estavam em Jerusalém naquele dia se surpreenderam ao ver os crentes falando idioma, né, que nunca haviam falado, mas foi uma ação específica do Espírito Santo para dar início a essa grande obra. Hoje ainda, em países onde existem alguns missionários que estão pregando, Deus usa dessa maneira ainda para falar com pessoas, já ouvimos vários testemunhos disso, mas de maneira geral, falar línguas estranhas é para nossa edificação, e para nós termos esse contato direto com o Senhor Deus. Só que ali foram línguas repartidas como que de fogo, língua como de fogo, né? As quais pousaram sobre cada um deles, sobre cada um.
E é o quarto sinal que acompanhou a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, foi fogo. O fogo sempre esteve associado, né, esteve junto, né, com as grandes manifestações do Senhor nas Escrituras. O fogo é símbolo de purificação e aprovação, né? Lá em Deuteronômio 4:24, Deus é chamado de fogo, né? Em Mateus 3:11, Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então aí agora foi cumprida, né, essa promessa, né? Isso aí foi uma promessa cumprida agora no livro de Atos. 1 Tessalonicenses 5:19, o Espírito Santo é um fogo que não pode ser apagado. Quando a Bíblia fala para nós não extinguirmos o Espírito Santo, não quer dizer que o Espírito Santo vai acabar ou que ele vai ser apagado. Não, ele vai ser, quando nós falamos de extinguir o Espírito Santo, é extinguir das nossas vidas, de mim, de você. Então é isso que nós não podemos fazer, né? Colocar em prática Isaías 59:2. Nós temos que ter isso colocado no nosso coração. Isaías 59:1 vai dizer que os seus ouvidos não estão agravados, nem os seus braços encolhidos para que não nos possa salvar, mas as nossas iniquidades agora fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isso é extinguir o Espírito Santo. Por isso que nós temos que guardar a palavra do Senhor no nosso coração, porque o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, para não me afastar do Senhor, para não extinguir e para não apagar o Espírito Santo de Deus da minha vida. Ele vai continuar agindo na vida daquele que o busca, na vida daquele que está na presença dele. No livro do Êxodo, capítulo 19, verso 18, Deus desceu em fogo sobre o monte Sinai. Lá em Lucas 12:49, Jesus veio lançar fogo sobre a terra. Lá no livro de Atos, capítulo 2 e 3, o Espírito Santo desceu acompanhado com línguas de fogo sobre a igreja. Jeremias 23:29, o profeta diz que a palavra de Deus é como um fogo. E ainda no livro de Apocalipse, capítulo 4, 5, João ele observou que diante do trono de Deus ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Portanto, há uma grande conexão entre o Espírito Santo e o fogo pentecostal. Eu vou dizer aqui para vocês que esses 4 sinais de Pentecostes ainda se manifestam hoje, é real, no meio do pentecostalismo genuíno, no meio daquele povo que busca o Senhor. O som simboliza o grito pentecostal, o vento, a velocidade do crescimento pentecostal. As línguas simbolizam o idioma pentecostal e o fogo simboliza o fervor pentecostal nas nossas vidas. Que nós tenhamos dentro de nós, viva a chama do Espírito Santo, o ruído, o barulho do Espírito Santo para não nos deixar acomodar, o vento do Espírito Santo para que nós estejamos cada dia mais sentindo a sua presença nas nossas vidas, a língua espiritual, a língua do Espírito Santo, para que nós possamos manter essa conexão com Ele e que arda em nosso coração o fogo do Espírito Santo, para não nos deixar acomodados, não, mas para que nós venhamos a fazer a vontade do Senhor, levar a palavra do Senhor e buscar cada dia estar mais perto do Senhor, unido com os nossos irmãos e buscando almas lá fora, né? Vá para a escola dominical hoje, aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Não deixe de dar um like para nós aí, compartilhe esse vídeo, se inscreve no meu canal e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.